Um defeito de cor. Capítulo 5, continuação. O homem. Na quinta-feira, fui para a casa do padre Heinz fazer mais cookies para vender pelas ruas, coisa que eu não vinha fazendo porque o lucro não compensava muito. Mas, em vista da situação, qualquer dinheiro seria muito bem-vindo. Na volta, fiz um pequeno desvio e passei em frente à loja de ferragens, e o homem gordo, que estava na porta, correu para chamar o Alberto. Ele surgiu na porta sem o casaco, como quem não queria perder tempo em vesti-lo, e fez um sinal para que eu esperasse um pouco. Segui caminhando devagar, feliz por tê-lo visto e por ele querer falar comigo. Já composto, o Alberto me alcançou e perguntou para onde eu estava indo, ao que respondi que ia vender alguns cookies no Terreiro de Jesus. Ele me disse para não ficar brava, mas que queria saber como ajudar, pois o senhor Rui Pereira tinha comentado que a sinhá estava passando por dificuldades. Fiquei espantada por ele ter se interessado e por saber que conversava a meu respeito, e mais ainda quando disse que queria comprar todos os cookies que eu tinha no tabuleiro. Eu ia dizer que não precisava, mas vi no rosto dele uma expressão tão feliz por ser útil que só consegui sorrir de volta. Aquela ajuda seria muito bem-vinda, e fiquei quieta quando ele tirou o tabuleiro da minha cabeça e jogou todos os saquinhos na direção de um bando de crianças que brincavam na rua. Foi bom ver a alegria delas recolhendo os pacotes do chão, mais espertas que os adultos que também avançaram. O Alberto pegou na minha mão e disse para corrermos dali antes que nos prendessem por perturbação da ordem pública. Tirei os sapatos e o segui, rindo da situação e de nós dois, esquecida dos problemas. Quando chegamos ao Campo Grande, ele me convidou para um refresco, e eu aceitei, pois a corrida tinha me dado sede. Ele bateu na porta de um sobrado simples, mas muito simpático, pintado de novo, e uma senhora muito distinta abriu a porta e um sorriso afetuoso quando o viu. Ele entrou e ela já ia fechando a porta quando fui puxada para dentro e recebi um olhar nada amistoso. Sem tirar os olhos de mim, a mulher disse que gente como eu não entrava naquela casa. Comentaram que o Alberto ignorou, fazendo festinhas na cintura dela, dando beijos na bochecha e me empurrando para que eu subisse uma escada que havia logo em frente à porta. Quando eu já estava nos últimos degraus, ele entregou o meu tabuleiro para a mulher e disse para colocar ali um refresco, uma garrafa de vinho e alguns petiscos, e levar lá em cima. A mulher ficou praguejando, enquanto ele tirava a chave da algibeira e destrancava uma das portas, a segunda em um longo corredor, e abria caminho para que eu entrasse primeiro. Deixou a porta aberta até que a mulher fosse levar o que tinha pedido, aproveitando para pôr a cabeça para dentro do quarto e dar mais uma olhada em mim. Era um quarto pequeno, com uma janela na parede em frente à porta, e, sob a janela, um baú. No canto à direita, um mancebo, e no canto à esquerda, um espelho com pés. Atravessando o quarto, uma cama de solteiro caprichosamente arrumada, com um lençol de linho branco que soltava um cheiro muito bom de limpeza. Primeiro perguntei se a tal senhora era mãe dele, e ele riu com uma gargalhada, dizendo que sua santa mãezinha tinha ficado em Portugal, mais precisamente debaixo do solo de Portugal. Mesmo ele tendo falado aquilo sorrindo, eu disse que sentia muito. Aquele era apenas um quarto de aluguel que mantinha para as noites em que ficava até mais tarde no trabalho, ou quando tinha alguma festa para ir, pois morava longe. Ou para levar companhias, eu completei, e ele negou, dizendo que, conforme eu pude ver, a senhoria, Dona Isaura, não aceitava visitas femininas, e só tinha me deixado entrar por ter visto que eu era uma moça decente e que nós só queríamos conversar. Enquanto me passava o copo de refresco e abria a garrafa de vinho, servindo 2 copos, ele disse que primeiro de tudo vinham os negócios, e perguntou quanto me devia pelos cookies. Eu estava sem jeito de cobrar, mas ele tirou 500 réis do bolso e colocou nas minhas mãos, dizendo que só queria saber se a quantia era suficiente. Na verdade, era mais que o dobro,
e agradeci tanto a ele quanto a Oxum, que devia estar mesmo me ajudando. Apenas conversamos a noite inteira, e o Alberto não fez nenhuma pergunta que me deixasse embaraçada ou constrangida. Quis saber onde eu tinha nascido, como era Savalo e quando e como eu tinha chegado ao Brasil. Contou também as mesmas coisas sobre ele, sobre Portugal e Lisboa, dizendo que nunca mais voltaria para lá, pois tinha gostado do Brasil, e era sócio da loja de ferragens onde o conheci. Ele e o homem gordo, que se chamava Joaquim. Por causa do sotaque português do Alberto, eu me lembrei do marido da Sinhazinha e decidi procurá-lo no dia seguinte, para ver se podia me explicar tudo sobre a compra da carta de alforria. Bebemos 2 garrafas de vinho e rimos muito, e continuamos rindo rua afora quando ele me acompanhou até a loja, onde tive que acordar o Alufaale para que abrisse a porta, e recebi dele uma reprimenda por estar chegando àquela hora. Mas a noite e o vinho me fizeram bem, pois finalmente consegui dormir bastante, acordando no dia seguinte quase na hora do almoço, e muito bem disposta, porque havia uma combinação para outro encontro, logo mais à noite. À tarde, saí perguntando de porta em porta até encontrar o escritório do Dr. José Manuel, no Terreiro de Jesus, que me atendeu muito bem quando soube que eu queria algumas informações sobre como fazer para comprar a minha carta e a do Banjucu. Tanto ele quanto seu sócio me tranquilizaram, dizendo que, se eu tivesse o dinheiro pedido, a Sinhá teria que vender as cartas. Disseram também que provavelmente ela pediria uma avaliação oficial para que fossem determinados os valores corretos, e só depois disso poderiam me ajudar. Eu deveria falar com a Sinhá o mais depressa possível, o que decidi fazer logo na segunda-feira de manhã, depois de conversar com o Gregório no domingo, pois ele poderia me dar uma ideia prévia dessa avaliação e de como obter um empréstimo na confraria. Voltei para a loja e esperei pelo Fatumbi, que já tinha passado por lá e deixado aviso dizendo que chegaria mais cedo ao Saran para conversar comigo. Ele queria saber das providências tomadas e se havia alguma novidade, e contei sobre o encontro com o marido da Sinhazinha. O Fatumbi me disse para não confiar muito nos brancos, ainda mais um branco que tinha ligação com a Sinhá, pois, por mais boa vontade que ele tivesse em ajudar, se desse algum problema, ele acabaria ficando do lado dela. Eu achava que o Dr. José Manuel era confiável, mas não custava ser prudente naquele assunto, que era tão importante para mim. Quando o Saran começou, eu estava em dúvida se descia ou não para me encontrar com Alberto. Apesar de muito querer, acabei me decidindo que não, pois não estava me sentindo muito bem, e depois inventaria uma desculpa qualquer ou contaria a verdade, mas tive que mudar de ideia. Os mussurumins começaram a rezar cada vez mais alto, tentando encobrir uma cantoria na rua. Fui observar da fresta da janela do quarto da Euá e vi o Alberto e 2 amigos cantando e tocando guitarra do outro lado da rua. Antes que os mussurumins se irritassem, desci para a rua e saí caminhando em direção ao Pelourinho, fazendo sinal para que ele me seguisse. Na pressa de sair da loja, eu tinha esquecido de pegar meu bilhete e disse ao Alberto que não poderia ficar muito tempo na rua, pois havia o risco de ser presa por estar sem documento provando que eu tinha autorização para circular àquela hora. Ele disse que, estando com ele, não haveria problemas, mas eu sabia que não era bem assim, ainda mais porque ele estava bêbado. Queria que o acompanhasse até o sobrado do Campo Grande, mas respondi que não estava me sentindo bem e tinha sérios problemas a resolver. Ele então perguntou se os problemas eram meus ou da minha sinhá, me segurando pelo braço e insistindo em saber o que tanto me incomodava. Não sei se estava irritada por ele estar bêbado ou pelo que ele tinha feito em frente à loja, o que eu provavelmente teria adorado em outro lugar e outra ocasião, mas sentia vontade de deixá-lo falando sozinho no meio do largo e ir para casa. Só não fiz isso porque tive medo de que ele aprontasse mais alguma e piorasse a minha situação com os mussurumins. Eu não podia ficar sem ter onde morar, ainda mais depois de o Alufaale ter dito que não me cobraria o aluguel daquele mês.
Tentei fazer com que o Alberto entendesse que eu realmente tinha um problema sério, e só por isso não tinha descido para o encontro, como tínhamos combinado. E também que, no momento, eu não via como ser ajudada, a não ser ele me deixando ir embora para pensar nas providências que tinha que tomar, e que, assim que pudesse, voltaria a procurá-lo, pois sabia onde. Ele pareceu compreender e me explicou onde morava, para o caso de eu precisar, mas estava chateado ao tomar o rumo do terreiro de Jesus, provavelmente para se encontrar com os amigos e continuar bebendo e se divertindo. Voltei para a loja ainda antes do fim do saram e chorei durante horas. Estava confusa, com medo do que poderia acontecer, medo de nunca mais ver o Banjocô, como acontecia com muitas mães que eram separadas dos filhos. Mal o dia amanheceu e, como eu não tinha conseguido mesmo dormir, levantei e fui para a casa do Padre Heinz fazer cookies. Sempre os amigos. Trabalhei o sábado inteiro, tentando me concentrar no que estava fazendo para que o dia passasse mais depressa. O dia e a noite, porque eu tirava um cochilo no chão da cozinha entre uma fornada e outra. No domingo de manhã, cheguei à confraria antes mesmo de a Esmeralda abrir a porta e fui a primeira a ser atendida pelo Gregório. Pelas contas dele, que confiei estarem certas, eu tinha de crédito o valor de 58.000 réis, valor que poderia pegar na hora que quisesse. Ele também confirmou a avaliação do Sebastião, dizendo que eu e o meu filho teríamos que dar a Sinhá por volta de 750.000 réis. Fiquei bastante desanimada ao perceber que não tinha nem a 10ª parte disso. E o Gregório ficou de ver o que poderia ser feito em relação ao restante. Muito dinheiro também para o caixa da confraria, que tinha comprado 5 cartas nos últimos dias. Fiquei de procurá-lo no fim do dia, quando teria as contas das últimas entradas. E como era longe para eu voltar até a casa do Padre Heinz e fazer mais cookies, resolvi arriscar uma ida ao solar, para ver como estavam as coisas por lá. Eu não quis chamar porque sabia que a Sinhá estava em casa, provavelmente recebendo visitas, e fiquei à espreita, torcendo para que alguém aparecesse no jardim, que não aconteceu. Desanimada, tomei o caminho da loja, com a intenção de fazer as contas do que já tinha e de quanto ainda precisava. No caminho, encontrei o Sebastião, o Francisco e o Raimundo, que estavam sentados em frente à igreja do Rosário dos Homens Pretos, no Pelourinho, esperando por mim. Fiquei muito feliz com o presente que me deram, o dinheiro que o Sebastião e o Francisco tinham tomado do caixa da confraria deles, suas contribuições, e disseram que eu podia contar com 104.000 réis, sendo que quase 90.000 pertenciam ao Sebastião. Eu não tinha como recusar, mesmo porque eles sabiam que era um empréstimo, que eu pagaria assim que fosse possível. Além do mais, o Sebastião tinha ganhado a liberdade e não precisava mais do dinheiro para a carta. E o Francisco ainda tinha muito para pensar em comprar a dele a curto prazo. Mas confesso que o gesto do Francisco me deixou emocionada, principalmente porque percebi que poderíamos nunca mais nos encontrar depois que ele fosse para a corte. Agradeci, e mesmo ainda não sendo o fim da tarde, me despedi e disse que estava com pressa para voltar à confraria. Quando cheguei, estava havendo uma assembleia, e logo percebi que discutiam o meu caso. O Gregório tinha falado sobre o meu problema e eles acabavam de votar, decidindo que eu não teria o direito de pegar todo o dinheiro naquele mês, que teria que esperar mais um pouco. Achei que pudesse ter sido por eu não estar presente, que poderiam ter achado que não estava muito interessada ou necessitada, e pedi a palavra. Comecei explicando os motivos pelos quais tinha me ausentado, mas uma das mulheres se levantou e disse que aquele caso já estava decidido, que precisavam passar para o seguinte porque ainda tinham várias questões a resolver, sendo apoiada por todas. A Esmeralda olhou para mim e disse que eles tinham razão e que mais tarde conversaríamos. Saí para a rua e me sentei na porta da confraria, invejando a felicidade dos pretos que caminhavam de um lado para o outro com suas roupas de domingo e garrafas de bebida embaixo do braço. Eu não achava justo me negarem o empréstimo, sendo que o Gregório havia dito que, desde que eu tinha me inscrito, era uma das pessoas que mais contribuíam. O meu dinheiro já tinha ajudado a libertar pessoas,
e eles não queriam deixar que o mesmo acontecesse comigo, em situação de emergência. O dinheiro que o Sebastião e o Francisco tinham emprestado, o presente da Antônia e da Esméria, o adiantamento concedido pelo Sr. Rui Pereira, mais o que eu tinha para receber nas próximas semanas e o disponível na confraria, somavam quase 200 mil réis. Em último caso, eu poderia tentar convencer a Sinhá a aceitar esse valor de entrada e me dar um prazo para pagamento do restante, mas não acreditava que ela fosse concordar. Quando a Esmeralda foi conversar comigo, achei que ela estava certa, embora fosse uma decisão difícil de aceitar. Ela e o Gregório tinham conversado depois da minha saída e decidido resolver o caso em assembleia, pois não podiam decidir com o coração, e sim fazer o melhor para todos. Eu era nova na confraria, e apesar de ser uma das melhores contribuintes, havia gente participando desde o início, que tinha prioridade. Assim como eu achava que o meu caso era mais urgente, todos tinham seus problemas e suas prioridades. Eu não poderia ser favorecida, ainda mais com 2 cartas. Se me dessem o dinheiro de que precisava, o caixa da confraria ficaria quase sem nada ao beneficiar apenas 2 pessoas, enquanto havia muitos outros que só precisavam de 50 ou 100 mil para conseguirem o mesmo intento. De qualquer forma, eu ainda podia contar com o que me era de direito, o que já pagara, 58 mil. Na segunda-feira, o Tico e o Hilário passaram na loja para pegar os cookies e pedi a eles que fizessem a entrega da terça-feira para o Sr. Rui Pereira, pois queria mais tempo para pensar nos meus problemas. Resolvi procurar a Sinhá imediatamente e tocar no assunto da compra das cartas, e a conversa foi mais fácil do que eu tinha imaginado. Ela me recebeu na mesa do desjejum e disse que estava com pressa, que tinha muitas providências a tomar. Fui direto ao assunto e ela não deixou transparecer nenhuma reação, abaixando o rosto na direção da xícara, e então disse para eu passar dentro de 3 dias, quando já teria mandado nos avaliar. À tarde, na loja, o Fatumbi voltou a falar comigo sobre a conversão, e continuei não me sentindo à vontade para aceitar. Muito mais do que comigo, eu achava que seria uma traição à minha avó, principalmente porque ela não tinha gostado dos mussurumins do navio. Eu admirava os mussurumins, respeitava a crença deles, achava bonita a devoção que tinham, mas nunca seria um deles e não queria enganar o Fatumbi em relação a isso. Pelo que conhecia de mim, ele devia imaginar o que eu estava pensando, e disse então para eu ter fé, que com ela tudo se resolveria. A Adeola ainda não sabia dos meus problemas e me ouviu atenta quando fui procurá-la no ponto. Ela disse que não tinha dinheiro para emprestar, mas deu uma sugestão que pensei em usar em último caso. Ela e o padre Heinz tinham como me ajudar a fugir com o Banjocô, e em poucos dias arrumariam tudo, até um lugar onde pudéssemos nos esconder por algum tempo. Achei que era uma boa ideia e ela me pediu para esperar pela volta do padre, o que deveria ocorrer ainda naquela semana. Pedi a opinião do Fatumbi e ele foi contra, dizendo que eu não tinha a mínima ideia do que era viver fugindo, ainda mais com uma criança pequena. Eu não tinha pensado nesse lado, o da dificuldade, mas, mesmo assim, continuei considerando a ideia, para então perceber que era um grande egoísmo. O Banjocô vivia muito bem na casa da Sinhá, tinha boas roupas, um bom quarto, brinquedos, comida à vontade, horários certos para comer e dormir. Estava aprendendo a tocar piano e a Sinhá tinha grandes planos para ele, como colocá-lo para estudar assim que ficasse um pouco mais velho. Por outro lado, eu era a mãe dele. Ela não. Ela sempre seria a dona, impondo sua vontade, fazendo dele o que bem quisesse, e não o que ele pudesse vir a querer de fato. Eu não me espantaria se, na corte, ela o mandasse estudar para ser padre, apoiada pelo padre Notório, achando que o Banjocô deveria ficar agradecido por seguir tão nobre carreira. Com a influência do padre Notório, ela logo conseguiria para ele uma dispensa do defeito de cor, que não permitia que pretos, pardos e mulatos exercessem qualquer cargo importante na religião,
no governo ou na política. Mas meu filho não era católico, apesar de ser batizado e ter nome cristão, pois sempre estaria ligado aos orixás e ao Orum, por ser um abicu. Eu podia sentir isso nele, que sempre pedia para que eu ou a Esméria contássemos histórias sobre os orixás, que ele chamava de santinhos da África, e o seu preferido era Ogum, mesmo sem saber que era a ele que pertencia Suori. Ficando comigo, e apesar de todas as coisas com as quais teria que se acostumar, ele seria feliz do jeito que uma criança deveria ser, como nos passeios que fizemos à praia e à casa da sinhazinha. Quando conheceu a Carolina, ele nunca tinha tido contato com outras crianças e estranhou ao perceber que no mundo não existiam só adultos. A avaliação. Eu não sabia o que fazer e resolvi deixar que o destino resolvesse por mim. E parece que foi isso que aconteceu quando, no dia marcado, voltei ao solar da Sinhá. Ela me entregou um papel em que estavam as nossas avaliações, dando um total de 2 contos e 200 mil réis. 1 conto para o Banjocô e 1 conto e 200 para mim. Olhei para o papel e nem tentei fingir que não sabia ler, pois lá estava escrito com todas as letras o valor de uma escrava de 18 anos, criada de dentro, com excelente saúde, falando português e inglês, sabendo ler e escrever e comerciar muito bem, capaz de ter ganho próprio com mais de 10 mil réis por mês, e do seu filho de 6 anos, criado como se fosse de casa, de excelentes maneiras e muito inteligente, bem educado e que sabia tocar piano. Assustei-me tanto com o fato de ela ter todas aquelas informações que só consegui dizer que estávamos avaliados muito acima do valor do mercado, ao que ela respondeu que pretos iguais a nós não existiam no mercado e que, portanto, eu não poderia afirmar aquilo. A avaliação tinha sido feita por um profissional, como certificava a assinatura, e ela queria receber o valor de uma vez, não poderia fazer a prazo, a custo de perder um investimento tão alto. Somente anos mais tarde, quando eu também estava na corte, fiquei sabendo como ela tinha conseguido todas aquelas informações a meu respeito. Achei que estava vencida e que deveria me conformar, mesmo porque, enquanto esperava pela Sinhá na sala, tinha pedido a todos os orixás que me indicassem o caminho, que a conversa com ela fosse esclarecedora o suficiente para que eu soubesse pelo que lutar. Saí do solar imaginando que precisava aceitar minha venda, que o Banjocô seguiria com ela para a corte e que talvez nunca mais nos víssemos. Ou, se algum dia ainda tivéssemos a oportunidade, seria bem possível que as nossas vidas fossem tão diferentes que ele não mais me reconhecesse como mãe. Meu maior medo era que, criado pela Sinhá, ele começasse a sentir vergonha de mim. Não eram raros os casos em que isso acontecia. Eu mesmo sabia de um, pois, antes de o Tico e o Hilário passarem a entregar as encomendas nas casas dos fregueses, certa vez o Sr. Amileto pediu que eu levasse alguns cookies até a casa dele. Assim que bati no portão e falei dos cookies, a preta que me atendeu foi chamar a cozinheira, que perguntou se eu não poderia dar a receita, já que o Sr. Amileto gostava demais daqueles cookies e queria que ela aprendesse a fazer. Ela tentava e ele nunca ficava satisfeito, sempre achando um defeito ou outro, ou vários de uma vez. Pedi que me entendesse, mas eu não podia dar a receita, pois vivia daquilo. A mulher disse que eu estava certa, e que, por ser muito mão fechada, é que ele queria que ela aprendesse, pois só não era sovina com a mãe. Comentei que era uma atitude louvável, mas ela disse que não, que ele realmente dava tudo o que a mãe precisava para viver com conforto, mas aquela bondade toda era dor na consciência ou medo de que a mulher revelasse o segredo. Ele vivia dizendo para quem quisesse ouvir que era filho de mãe portuguesa e pai inglês, mas a mãe era uma pobre coitada,
uma preta forra que ele fazia de tudo para manter escondida. Dizia-se órfã e tratava muito mal a mulher. Quando, morta de saudade, ela resolvia aparecer para dar uma olhada no filho e nos netos. Para disfarçar, ele dizia que era uma velha ama de leite por quem tinha muita consideração, mas todos na casa sabiam a verdade. Por sorte, ele tinha nascido mulato claro e inteligente, e usava de 1000 artimanhas para parecer mais claro ainda. Dormia com o cabelo untado de babosa e preso com touca, e toda manhã passava horas no toucador, disfarçando as origens africanas. Eu me lembrava daquela história e achava que o Banjocô, quando crescesse, poderia fazer o mesmo comigo, caso fosse viver com a Sinhá. E quem poderia recriminá-lo por querer uma vida melhor? Não mamãe. Mesmo tendo que passar por humilhações. Preocupado, o Sebastião apareceu na loja para conversar comigo. Inconsolável, contei sobre os mais de 2 contos de réis, e ele me disse, para não desanimar, que haveríamos de dar um jeito. Quando soube, a Esméria brigou com a Sinhá e disse que queria a carta de alforria naquele exato momento, pois já estava deixando a casa. A Sinhá disse que ela podia partir quando quisesse, e que depois mandasse avisar onde estava, ou fosse ela mesma buscar a carta dentro de alguns dias. A Esméria apareceu na loja com Hilário, para logo se arrepender e implorar a Sinhá que a deixasse voltar, pois não sabia o que tinha dado nela e que queria ficar até a viagem para a corte. Ela tinha se arrependido por causa do Banjocô, para poder ficar com ele pelo tempo que fosse possível e me manter informada do que acontecia no solar. Mas a Sinhá disse que não queria saber de preta ingrata, que só não tirava a promessa de alforria porque não compensava pagar a passagem de uma velha até a corte, e que ela poderia ficar apenas o tempo de providenciar a carta. Como havia uma vaga no quarto da Euá, depois da morte da Vicência, falei com Alufaale e ele concordou. Depois que o Fatumbi também se responsabilizou pela Esméria, mas voltou a dizer que não queria mais que toda aquela gente continuasse indo atrás de mim. A Sinhá sabia que a Esméria estava sempre em contato comigo e mandou dizer que já tinha um comprador para mim, que o irmão do senhor José Carlos apareceria para me buscar dentro de um pouco, para trabalhar na fazenda no Recôncavo. Eu já estava me conformando em ser vendida para alguém da capital, onde talvez pudesse continuar vendendo meus cookies e juntando dinheiro, o que não seria possível trabalhando em uma fazenda. O Hilário tinha sido o portador deste recado, e estava com vergonha de dizer que a Sinhá tinha concordado em vender as cartas dele e do Tico à prestação, por um valor que era menos da metade do que valiam, 200.000 réis cada um. Estava claro que era uma atitude para me deixar ainda com mais raiva dela. No sábado, fiz apenas os cookies do senhor Rui Pereira, porque já estavam pagos, e avisei aos meninos que os clientes deles infelizmente ficariam sem a remessa da semana. E à noite tive um sonho que me fez ir atrás do Francisco na oficina de carpintaria. Por sorte, ainda o peguei por lá no seu último domingo, pois, como disse, não valia a pena continuar depois de ficar sabendo da mudança. Teria que começar de novo na corte. O sonho tinha sido com a minha avó, ainda dentro do navio na viagem para o Brasil. E, em delírio, ela não parava de repetir o nome do Francisco. Eu ainda não sabia o que aquilo significava quando ficamos lado a lado, olhando o mar do mesmo ponto onde tínhamos estado na primeira vez em que saímos, do alto da escarpa que descia por trás do palácio do governo. Eu parecia ter algo muito importante para dizer a ele, ou ele a mim, mas eu não sabia o quê, e não soube mesmo depois de irmos embora, quando resolvi acompanhá-lo de volta à oficina para encontrar o Sebastião. Ele tinha conversado com um jovem bacharel da confraria e ficara sabendo que a Sinhá podia cobrar por mim o que quisesse, desde que justificasse isso, e parecia que ela tinha conseguido. O próprio bacharel ficou espantado quando o Sebastião contou tudo o que eu podia fazer, e naquele momento me lembrei do que a Esméria tinha falado quando soube que estava aprendendo a ler e a escrever, ainda na fazenda. Ela comentou que uma escrava não precisava daquilo, que eu sonhava muito alto,
que o melhor a fazer era contentar com as condições de bem servir aos meus donos. Imaginei que estaria em melhores condições se tivesse seguido tais conselhos, e me doía muito saber que, na hora em que ela estava livre e que poderíamos morar juntas, quem sabe até trocando com a Claudine e ficando no mesmo quarto, estava voltando para uma fazenda, talvez para um serviço qualquer no engenho, para morar na senzala e dividir uma baia com pessoas com as quais provavelmente não teria afinidade alguma.